Quando se fala de literatura russa, sempre citam dois nomes, Tolstói e Dostoiévski. Mas tem muitos outros nomes, muitos outros autores importantes que são conhecidos apenas por uma parcela bem pequena da população brasileira, dos verdadeiros amantes de literatura ou da cultura russa. E hoje eu vou falar sobre eles, alguns deles. Привет, друзья! Meu nome é Elisa, sou russa da Sibéria, sou linguista poliglota e professora de russo. Neste canal eu conto para vocês sobre a cultura russa e o idioma russo. E hoje vamos falar sobre alguns autores russos importantes na Rússia e conhecidos por algumas pessoas no Brasil, mas não por muita gente. Então eu vou falar desses nomes hoje. Mas antes, como sempre, eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no meu canal, ligar o sininho para não perderem os próximos vídeos e também me deixar um like se vocês curtirem este vídeo. Partiu! Os autores russos são muito respeitados, né, e muito valorizados na literatura mundial. Na Rússia, então, são verdadeiros ícones culturais. No Brasil, esses autores têm um público cativo, mas eu gostaria de aumentar essa escala. Os autores russos foram pioneiros em diversas técnicas narrativas e estilísticas que influenciaram os escritores no mundo inteiro. E como as obras se tratam dos temas universais, né, como amor, morte, liberdade, justiça social, né, ganharam relevância em várias culturas. No Brasil tem um público seleto que valoriza muito essa profundidade da narrativa, né, a riqueza dos detalhes e uma abordagem peculiar e diferente. Eu já tenho um vídeo falando sobre a pronúncia dos sobrenomes de alguns autores, vou linkar ele aqui, mas hoje vamos ver um ângulo um pouco diferente. Então, o primeiro autor, o escritor, que na Rússia é o mais importante, mas no resto do mundo não é tão valorizado, é Alexander Pushkin. Alexander Pushkin. Alexander Pushkin é um escritor do início do século XIX. Ele morreu bem jovem num duelo por uma mulher, mas nessa vida curta ele conseguiu se tornar a maior figura da literatura russa. A gente considera ele o pai da literatura, até o pai da língua russa moderna. Talvez por esse e outros motivos, né, que é muito linkado à língua, né, às peculiaridades da língua, que ele não ganhou tanta fama nas traduções, mas não sei, tô chutando. Então ele viveu a Rússia no período de transformação, quando muitas ideias do Ocidente estavam chegando na Rússia com tudo. E essas novas ideias políticas, culturais, foram refletidas nas obras dele, das quais a mais famosa é o romance em poesia que se chama Yevgeny Onegin, Eugênio Onegin. Eu uma vez vi a tradução do Yevgeny Onegin em inglês, achei muito curioso. Eu acho muito difícil traduzir uma coisa dessa, né, tipo um romance em verso, mas, né, muitas obras parecidas são traduzidas, enfim, essa também é possível encontrar em português, inclusive. Outros livros para você dar uma olhada é A Dama de Espadas, Boris Godunov e O Cavaleiro de Bronze. Vou deixar na descrição do vídeo também. O segundo autor é Mikhail Lermontov. Mikhail Lermontov. O Mikhail Lermontov, né? Mikhail Lermontov. Ele é um pouco mais novo, mas é um contemporâneo do Pushkin. Teve uns anos de overlap entre eles. E ele viveu já uma época de mudanças mais intensas, né, baseadas naquelas reformas que o Pushkin viveu. Então Pushkin foi bem comecinho e o Lermontov já pegou essas novas mudanças com mais intensidade, né? As mudanças que culminaram na ascensão do czar Nicolau I. Sua obra mais famosa é o romance Um Herói do Nosso Tempo, Heroi Нашего Времени, que retrata a vida de um oficial do exército russo no Cáucaso. Outras obras possíveis são Tsiri,
o demônio e o cigano. O que eu encontrar, vou linkar na descrição. O terceiro autor é Ivan Turgenev. Ivan Turgenev é um pouco mais novo do que Lermontov, mas viveu uma vida bem mais longa. O Pushkin morreu no duelo com 37 anos e o Lermontov com 27. Olha que loucura. Ivan Turgenev é um pouco mais jovem do que Lermontov, mas viveu até os 65 anos. É também um dos maiores escritores do século XIX e o foco das obras dele é retratar a vida rural na Rússia. Se vocês sabem a história da Rússia, a reforma de liberação dos servos, que eu fiz um vídeo sobre, aconteceu em 1861. Então ele tinha pouco mais de 40 anos, e ele viu essas mudanças, o período pré-mudanças e o período depois. E por isso, as obras dele são muito, muito interessantes também para quem gosta de história e do aspecto humano da história. Sua obra mais famosa é o romance Os Pais e Filhos, que a gente estuda na escola e, sinceramente, eu acho super atual hoje em dia e talvez em qualquer época. O romance Pais e Filhos retrata o conflito entre as gerações. Outros livros que você pode pesquisar são O Primeiro Amor, Diário de um Homem Supérfluo e A Fumaça. Número 4 é mais moderno, é Boris Pasternak. Boris Pasternak nasceu no fim do século XIX, viveu a Revolução Bolchevique e a Segunda Guerra Mundial. Ele morreu no ano 60 do século XX, 1960. Então imagina, ele era escritor que pegou um momento os momentos, em plural, muito traumáticos, muito radicais de mudança no país. Durante a Revolução Russa, ele se opôs à Revolução Bolchevique, que dificultou a publicação das obras dele na Rússia. Após a Segunda Guerra Mundial, ele publicou o romance mais famoso dele, o Dr. Zhivago, Dr. Zhivago, que é um retrato épico da Revolução Russa e das consequências dela. Obviamente, a publicação do livro foi proibida na União Soviética, mas foi publicado no exterior e levou o autor ao sucesso mundial. Em 1958, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas foi forçado a rejeitá-lo pelo governo soviético. Enfim, esse é o livro do Boris Pasternak, caso vocês tenham interesse para conhecer o trabalho dele. E o último autor, o mais recente de todos, é o Alexander Solzhenitsyn. Ele nasceu no ano após a Revolução e morreu em 2008, então relativamente recente. Eu tive, então, na época, 18 anos e eu lembro como saía nos noticiários que ele partiu. Então, como ele é o autor já após a Revolução, ele escreveu muito sobre a União Soviética, são principalmente as obras de crítica ao governo e à sociedade da época. A obra mais conhecida dele se chama Arquipélago Gulag. Se você não sabe o que é o Gulag, expliquei neste vídeo aqui, linkado aqui em cima, que obviamente é uma crítica aos campos de trabalho forçado da União Soviética. Outra obra, caso você já conheça essa, que vale a pena conhecer, é Um Dia da Vida do Ivan Denisovich. Один день из жизни Ивана Денисовича. E é isso aí, pessoal. Todos os livros que eu encontrar em tradução vou linkar na descrição do vídeo. Me conta aí quais destes livros ou dos outros desses autores você já leu, quais autores você conhece e quais outros autores eu devo mencionar em outro vídeo sobre o mesmo tema. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, ligar o sininho para não perderem os próximos vídeos. Me deixar o like se você curtiu este vídeo. Também, se você gostaria de contribuir ao meu canal, por favor, existe essa oportunidade clicando no botão Valeu embaixo do vídeo. Muito obrigada, спасибо, пока-пока!